Segunda lei de Ohm. Falamos da primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, o que é? U R vezes I, ok? Agora vamos ver aqui a segunda lei de Ohm. A resistência elétrica de um resistor, mantida a temperatura constante, depende de três fatores. O comprimento do resistor, ou seja, quanto mais comprido for o resistor, maior a resistência. Então, mais dificuldade vai ter para atravessá-lo, né? Maior a resistência. Também depende da área da seção reta. Estou chamando aqui de S. Então, a área da seção reta de quem? Do resistor. Quanto maior for esta área, menor a resistência. Então, quanto maior essa área aqui, ó, a seção reta aqui, tá vendo? Quanto maior a seção reta, mais facilmente vão passar os elétrons aqui. Agora, quanto mais comprido for o resistor, né, mais dificuldade vai ter para a corrente elétrica atravessar. Agora, quanto maior a área, menor a dificuldade, menor a resistência. Então, depende do comprimento, desta área aqui da seção reta, e do material que ele é feito. Se é feito de cobre, de ferro, sei lá, de alumínio, né? De ouro. Então, depende também do material do que é feito o resistor. A esse fator chamamos de resistividade. Quando estiver falando em resistividade, está se referindo ao material de que ele é feito. E o símbolo da resistividade é representado pela letra grega Rho. Ok? Então, de acordo com o que a gente falou, chega à seguinte conclusão. Se a resistência de um resistor é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto mais comprido for o resistor, maior a dificuldade da corrente passar, maior a resistência. E quanto maior a área da seção reta, menor a resistência. E aqui o Rho, que é a resistividade do material. Ok? Então vamos lá. Então essa é a teoria da segunda lei. Simples assim, certo? Vamos agora fazer alguns exercícios para entender melhor a segunda lei. Então, antes de partir para o exercício, só um detalhe aqui. O Rho, que a gente está chamando de resistividade, ele depende do material e depende também da temperatura que está o resistor. Então, se eu variar a temperatura, o Rho varia. Então, quando eu falar do valor do Rho, ele depende do material de que é feito a resistência e da temperatura da resistência. Então, para o mesmo material, se a temperatura varia, aumenta ou diminui, o Rho também vai variar. Então, quando eu falo em Rho, eu tenho que citar a temperatura que ele está, certo? Então, para cada temperatura tem um Rho, ok? Vamos então para o exercício. Vamos então à resolução de um exercício sobre a segunda lei de Ohm. Então, caiu no Unicamp. Uma lâmpada incandescente de 100 watts e 120 volts tem um filamento de tungstênio. Está aqui, ó, tungstênio. De comprimento. Então, um filamento de tungstênio, o que é? É o resistor, certo? Então, a lâmpada incandescente possui um resistor, que é o seu filamento de tungstênio. Então, este filamento de tungstênio, que é o resistor, possui um comprimento de 31,4 centímetros, comprimento do filamento, e diâmetro de 4×10⁻², milímetro. A resistividade do tungstênio à temperatura ambiente é 5,6×10⁻8 ohm vezes metro. Ok? Então, esse aqui é o símbolo ohm de resistência. Qual a resistência do filamento quando ela está na temperatura ambiente? Então, lembrando aqui, ó, a resistividade depende da temperatura. Então, na temperatura ambiente, a resistividade é essa aqui, 5,6×10⁻8.
Então aqui é simples, né? É só aplicar a fórmula da segunda lei de Ohm. Qual é a fórmula? A resistência é igual ao quê? A ρ vezes o comprimento sobre a área, que eu chamei de S, a área, ele podia chamar de A. Ok? Você tem, o que você tem aqui? Ele já deu o ρ, tá aqui o ρ. Ele deu o L, comprimento, né? Aqui, ó. Isso aqui é o comprimento do resistor, do tungstênio. E deu o diâmetro. Se ele dá o diâmetro, ele está dando o raio, né? E a área? Como é que você vai calcular a área aqui? Se ele está dando o diâmetro, você tem o raio. E qual é a área da seção reta de um círculo? A área é o que é? Πr ao quadrado, não é isso? Então lá. Então vamos aos cálculos. Primeira coisa que tem que observar é o seguinte. A resistividade, o ρ, está em quê? Ohm, metro. Então eu tenho que trabalhar tudo em metro. Se aqui tivesse em milímetro, eu trabalharia tudo em milímetro. Ok? Então olha só. O comprimento não está em centímetro? Tem que passar para metro. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar primeiro as unidades da resistividade, do ρ. Então o ρ aqui está em metro. Então o comprimento tem que passar para metro. O diâmetro e o raio tem que estar em metro. Então eu vou trabalhar tudo. Se aqui tivesse em milímetro, eu trabalharia aqui em milímetro e aqui também em milímetro. Entenderam? Então você tem que primeiro olhar para a resistividade para saber as unidades de comprimento que você vai trabalhar. Então olha só, vamos primeiro calcular o raio. Vamos calcular o raio dessa seção reta aí. Então o raio não é o diâmetro sobre 2. O diâmetro é quanto? 4, 10 a menos 2 milímetros, não é isso? Dividindo por 2, eu tenho que o raio da seção reta deste tungstênio é 2, 10 a menos 2 milímetros. Passando para metro, vai ficar o que? 2. Ó, passar para metro, multiplico por 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Então, o raio da seção reta desse tungstênio é 2, 10 a menos 5 metros. Por que eu calculei o raio? Porque eu tenho que calcular a área da seção reta, que aqui no caso é um círculo. Certo? Como é que eu calculo a área de um círculo? A área não é π raio ao quadrado. Então, π vale quanto? Π é 3,14 aproximadamente, né? E o raio? O raio, já achamos ali, é 2, 10 a menos 5, tudo ao quadrado, não é isso? Então, a área da seção reta vai ficar o quê? 3,14 vezes 2 ao quadrado. 4. Menos 5 ao quadrado, menos 10. Ok? Então está aqui a área da seção reta. Esta área aqui. Então eu já tenho o ρ, já tenho o L. Quanto é que vale o L? O L vale quanto? 31,4 centímetro. A resistividade não está em metro, tem que passar isso aqui para metro. Isso aqui é a mesma coisa que 31,4, 10 a menos 2 metro. Ok? Também não posso escrever assim, ao invés de 31, eu posso botar 3,14, 10 a menos, ó, 10 a menos o quê? Se eu joguei a vírgula para cá, não é isso? Se eu estou botando a vírgula aqui agora, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 10 para voltar ao 31. Então, vai ficar 10 a menos 1 metro. Então, 31,4 10 a menos 2 é uma coisa que 3,4 10 a menos 1. Não é? Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora,
que já está tudo transformado e achado, calculado, vou aplicar a fórmula. Então, a resistência desse filamento de tungstênio à temperatura ambiente vai ser o que? Rho. Rho vale quanto? Cadê o Rho? 5,6 10 a menos 8 vezes o que? Vezes o L. O L é quanto? O L é 3,14 10 a menos 1. Não é isso? Tudo isso dividido por quê? Tudo isso dividido pela área. Quanto que deu a área? 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 10, não é isso? Então, eu vou melhorar. Então, olha só, daqui eu já posso cortar aqui, 3,14 com 3,14. Aqui eu vou escrever diferente aqui, em vez de 56, em vez de 5,6, eu vou botar 56, 10 a menos 9, né? Concorda comigo? 5,6, 10 a menos 8 é a mesma coisa que 56, 10 a menos 9. Vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 1. Tudo isso aqui sobre 4 vezes 10 a menos 10. Não é isso? 10 a menos 9 vezes 10 a menos 1 é 10 a menos 10. Eu posso cortar esse 10 a menos 10 aqui, Sobrou o quê? 56 sobre 4. Isso aqui é quanto? Então a resistência dele é quanto? A resistência vai ser igual 56 dividido por 4 dá 14, né? 14 o que? Ohms. Ohms é unidade de resistência elétrica. Então está aqui calculado a resistência deste filamento à temperatura ambiente. O que eu fiz? Apliquei a segunda lei de Ohm. E observei aqui, para não errar, a resistividade está dando em metro. Eu passei tudo aqui para metro. Aqui estava em milímetro, passei para metro. Estava em centímetro, passei para metro. Se aqui tivesse milímetro, eu manteria o milímetro aqui e passaria aqui para milímetro, ok? Então, primeira coisa, olhar as unidades da resistividade, do Rho. Certo? Agora vamos à pergunta, a letra B do problema. Letra B. Qual a resistência do tungstênio com a lâmpada acesa? Com a lâmpada acesa, o que vai acontecer? Ela vai esquentar. A temperatura vai aumentar. Se a temperatura vai aumentar, eu não posso usar mais esse Rho aqui, certo? Este Rho aqui é para a temperatura ambiente, ou seja, entre 20 e 30 graus, ok? Temperatura ambiente. Quando a lâmpada está acesa, a temperatura aqui do tungstênio chega aí aos 3.000 graus, certo? Então, eu não posso usar agora o Rho para calcular a resistência da lâmpada quando ela estiver acesa. Porque a temperatura aumenta, a temperatura aumentando, aumenta também a resistência, ou seja, a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, como é que eu vou calcular? Por esses dados aqui, o que ele deu aqui da lâmpada? Ele não deu a potência, da lâmpada, 100 watts, e a tensão que ela trabalha. Então, a potência que ela trabalha, a DDP, a DDP que ela trabalha é quanto? Olha aí, a tensão que ela trabalha é 120 volts. Então, U é 120 volts. E qual é a potência dessa lâmpada? Quando ela estiver ligada, a potência dela é 100 watts, né? Então, a potência da lâmpada é de 100 watts. Então, ele quer a resistência quando ela estiver ligada. Lembrando que na última aula eu falei,
na aula sobre potência, eu disse o seguinte: quais as 3 fórmulas de que eu calculo a potência de um resistor? Vamos recordar aqui, ó. A potência de um resistor, posso calcular U vezes I, ou a potência é R I ao quadrado, ou ainda a potência é U2 sobre R. Qual das 3 formas eu vou utilizar aí? Ele não quer a resistência? Aqui tem resistência. Mas tem a corrente? Não. Aqui você não tem resistência, nem vai usar isso aqui. Aqui não é para essa resistência. Aqui aparece, mas não tem a corrente, né? Agora aqui, ó. Aqui você tem a potência que foi dada, você tem a DDP, a tensão que ela trabalha, e aqui a resistência. Então vou usar esta fórmula aqui, ó. Então, P é U ao quadrado sobre R. Então, P é quanto? 100 watts. P é 100 watts. U ao quadrado, quanto que é U? 120. 120 vezes 120, né? U ao quadrado. Sobre a resistência, ok? Então, fazendo as continhas, vamos lá. R é igual 120 vezes 120, dá quantos? Dá 144,00, né? Ó, R é igual 14.400 dividido por 100. Corta aqui, ficou o quê? A resistência desta lâmpada incandescente, quando estiver ligada, funcionando, né, acesa, vai ser de 144 ohms. Ó, quando ela estava desligada, na temperatura ambiente, a resistência era de 14 ohms. Com ela funcionando, a resistência vai para 144 ohms. Ok? Entenderam? Então lá, vamos para a próxima videoaula então. Até mais.